Glória a Jesus! A graça e a paz do Senhor seja multiplicada nas vossas vidas. Esse é o aperfeiçoamento de Deus. Nós estamos aqui no nosso discipulado Homens de Honra. Deus colocou esse projeto no meu coração, queridos, para nós estarmos juntos, desfrutando de muito crescimento. E eu quero te dizer que crescer envolve sacrifício. Crescer envolve sacrifício de diversas coisas, do nosso tempo. Crescer envolve sacrifício do nosso recurso. Crescer envolve sacrifício da nossa dedicação. Tudo que nós vamos fazer nessa vida, não só concernente às coisas espirituais, queridos, mas tudo aquilo que nós vamos fazer nessa vida, seja profissional, seja a nível de relacionamento, a nível de, sabe, de aprendizado no secular, no que diz respeito à faculdade, à nossa profissão, enfim, todas as áreas da nossa vida envolve renúncia, comprometimento, nós estarmos focados. E concernente às coisas espirituais não podia ser diferente. Nós vamos estar aqui focados naquilo que Deus tem para nós. Nós temos um chamado. E nós precisamos entender verdadeiramente aonde eu vou estar sendo útil no corpo de Cristo. Como eu vou crescer, como eu vou me desenvolver, como eu vou desenvolver as ferramentas que Deus colocou no meu coração. Então é para isso que eu estou aqui, para nós podermos juntos crescer naquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Homens de honra, jovens cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. E a gente vai começar conversando um pouquinho sobre identidade, sobre identificação. Tá? Eu estou preparando esse conteúdo com muito amor, com muito zelo no meu coração, para nós estarmos juntos. Queridos, e não se sintam longe, se sintam perto. Né? Eu estou aqui à disposição, nós vamos ter encontros. Essa aula ela vai ser publicada toda semana, nós vamos estar meditando, discutindo sobre essa aula, e também nós vamos ter encontros aí todo mês, nós vamos estar juntos. Pastor, vai ter discipulado individual, com certeza. Nós vamos estar juntos, individualmente, tratando áreas da nossa vida que precisam ser tratadas, trazendo à luz áreas da nossa vida que precisam ser trazidas à luz, que precisa da aplicação da graça de Deus por meio também de um aconselhamento. Então a gente vai fazer uso de todas as ferramentas que o Senhor deixou para nós. E a primeira coisa que a gente precisa saber, queridos, nós precisamos ter convicção da nossa identidade. Nós precisamos ter convicção do para que Deus nos chamou e qual o propósito das nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos saber quem nós somos. A Bíblia diz lá em Gênesis, eu quero ler aqui um texto glorioso da Palavra de Deus que muitas pessoas conhecem. Nós já ministramos muito sobre esse texto, nós já falamos muito sobre isso, mas eu acredito que pouco se conhece acerca da revelação verdadeiramente do que está por trás desse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Sabe, gente, muitas pessoas pegam esse texto para dizer, não, o homem foi feito à imagem de Deus, eles foram feitos para dominar, eles foram feitos para sujeitar. Qual é a obra de Deus acerca do homem? Qual é a obra de Deus acerca da sua vida? Nós fomos criados a partir de Adão, que Adão foi o primeiro homem, a primeira autoridade que Deus estabeleceu sobre a terra. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E no final disso ele cria o homem para subjugar, para governar, para exercer autoridade sobre esta terra que Deus havia criado. E a Bíblia diz, domine sobre todas as coisas. Deus deu essa ordenança ao homem. Domine sobre todas as coisas. Isso nós já conhecemos muito bem. Então, qual era a ideia de Deus para o homem? Era que o homem dominasse, era que o homem governasse sobre todas as coisas. Domine sobre tudo. O homem foi criado à imagem de Deus, ou seja, o homem foi gerado de Deus. E a direção de Deus para a vida do homem era que o homem dominasse, era para que o homem governasse a terra por meio de tudo aquilo que Deus havia dado, por meio das ferramentas que Deus já havia colocado em seu coração. Mas a gente sabe que o homem decide entregar o governo nas mãos do diabo por meio do pecado. A Bíblia diz, quando a gente vai ler Gênesis capítulo 3, a gente vai se deparar com isso, sobre a indagação de Deus acerca da posição do homem, e ouviu a voz, preste atenção aqui no versículo de número 6, Gênesis capítulo 3, versículo número 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido que também comeu. Então os olhos foram abertos, e conheceram que estavam nus. E ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim. Olha só, gente, isso é uma unanimidade.
ou seja, está na boca de muitos dos historiadores cristãos, né, que estudam sobre o Antigo Testamento, sobre essa parte da Bíblia, e falam que era um costume de Deus vir na viração do dia para ter com Adão, para ter comunhão com Adão. Mas a Bíblia diz que dentre dessas passagens de Deus sobre o jardim, a Bíblia diz que Deus fala com Adão e pergunta: Adão, onde você está? Que é o versículo 9. E Deus diz: Adão, onde estás? E ele diz: ouvi a tua voz ao soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Ou seja, a voz de Deus, que para o homem era familiar, que para o homem era, sabe, um símbolo de paternidade, agora causava medo. Agora o homem estava totalmente distante da voz de Deus, distante da visão, da plenitude, da comunhão que ele tinha com Deus. Se eu fosse parar aqui, gente, para explicar o nível de comunhão que Deus tinha com Adão, eu ia gastar muito tempo, porque Adão foi gerado de Deus e o nível de comunhão que eles tinham era uma coisa gloriosa. Aí eu quero te perguntar, qual é o propósito da vida do homem? Qual o propósito da nossa vida na Terra? Qual o propósito de nós estarmos na igreja? Qual o propósito de nós servirmos a Deus? Porque muitas vezes, se a gente parar para pensar, a gente está indo para a igreja, nós estamos indo para a célula, nós estamos firmes no trabalho da igreja, a gente diz assim, meu Deus, verdadeiramente, qual o propósito de Deus estar aqui? Qual o propósito de Deus estar debaixo da visão desse ministério? Se Deus te plantou aqui, se Deus trouxe você para cá, é porque existe um propósito glorioso nisso, nós precisamos, queridos, nos encontrar diante da grandeza do chamamento que Deus tem. E isso não diz respeito apenas ao pastor, isso não diz respeito apenas aos ministros, mas à sua vida. Deus te chamou para governar, Deus te chamou para exercer autoridade sobre a terra. Aí eu te pergunto, por que tantas áreas da nossa vida não estão ainda sobre o governo de Deus? Se Deus nos chamou para dominar, por que tantas áreas da nossa vida ainda não estão debaixo do governo do Senhor? Sabe, Cristo veio para restaurar o princípio de todas as coisas. Jesus veio para restaurar a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. O homem, ele foi feito à imagem de Deus. É por isso que o diabo, queridos, ele conspira, ele luta para tirar essa posição do homem. O diabo, ele conspira para tirar, para sugar, para eliminar do homem esse nível de entrega, esse nível sabe, esse nível de grandeza que o homem tem em Deus. E o diabo, por meio das distrações, por meio do pecado, por meio da miséria, por meio, sabe, da maldição, por meio de tantas coisas, o diabo usurpou do homem, ou melhor dizendo, o próprio Adão entregou nas mãos de Satanás o direito entregou nas mãos do diabo o direito sobre a terra e a autoridade sobre a terra. Mas Jesus veio para trazer de volta, e é tão glorioso isso, que olha só o que foi perdido no Éden. E ele disse, ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu e me escondi. Ou seja, irmãos, olha a transferência de responsabilidade. Olha muitas vezes o medo que se instala diante de uma indagação acerca do que foi feito. Porque o Senhor diz assim, Adão, onde você está? Essa pergunta, gente, ela não é uma pergunta geográfica. Deus sabia onde Adão estava. Nós sabemos disso. Deus, ele é onipotente, onipresente, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele está em todo lugar, ele é todo poderoso. Deus sabia onde Adão estava. Mas essa pergunta era para, sabe, lançar a responsabilidade sobre Adão e dizer assim, Adão, eu te deixei em uma posição de autoridade, eu te deixei em uma posição de governo. Eu te deixei em uma posição diferente e agora, quando eu olho para você, eu não encontro você nessa mesma posição. E Deus está questionando Adão sobre o que ele havia feito. E ele diz, tive medo porque ouvi a tua voz e me escondi. E Deus diz, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que não te ordenei que comesse? Então disse Adão, a mulher que tu me deste como companheira, me deu da árvore e eu comi. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem de honra. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade da nossa mulher, não é responsabilidade, sabe, dos nossos amigos, não é responsabilidade da nossa mãe, não é responsabilidade da nossa família, não é responsabilidade do meu pai. Tudo aquilo, toda a missão, todo o objetivo, toda a tarefa que Deus coloca na minha mão é para mim executar. Eu não posso transferir uma responsabilidade que me cabe para outra pessoa, sabe? Muitas vezes, queridos, nós estamos diante de uma sociedade
que não está cumprindo com o seu papel, e é uma transferência constante de responsabilidade. Aquilo que Deus está colocando na mão das pessoas, as pessoas estão transferindo para outra pessoa. E as pessoas dão desculpas. Não é porque fulano fez isso, não é porque as pessoas não conseguem, não é porque eu dependo disso, não é porque eu dependo daquilo, porque eu estou cansado, porque isso. Irmãos, enquanto nós estivermos dando desculpas para cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos falhar. Porque aquilo que Deus colocou na nossa mão não deve ser questionado, mas deve ser agarrado com todas as forças, porque Deus sabe o que é melhor para mim. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita. Não existe outro tipo de intenção no coração de Deus senão algo que é bom para a minha vida. Eu sei que os planos de Deus para a minha vida são planos de paz e não planos de mal. Aí eu te digo, nós estamos terceirizando a missão de Deus para a nossa vida? Nós estamos terceirizando? A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, Deus diz a Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós estamos, queridos, com esse nível de responsabilidade, sabe? Olha só o que Adão fez. Deus deixou uma missão a Adão, na mão de Adão. Governe, sujeite, exerça autoridade sobre a terra. Mas quando Deus se coloca em uma posição de questionar o que Adão estava fazendo com aquilo que Deus deu, ele diz, não, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, há uma transferência de responsabilidade. Eu quero dizer, queridos, nós somos homens. Nós somos homens de Deus. Nós não somos só homens, nós somos homens de Deus. E como homens de Deus, nós precisamos nos posicionar nesse tempo como alguém que carrega a responsabilidade de ser a imagem e semelhança de Deus e fazer jus àquilo que Ele colocou na nossa mão. Deus colocou algo grandioso, poderoso na nossa mão. E eu preciso, sabe, dar uma resposta à altura daquilo que o Senhor está fazendo comigo. Sabe? Oh, que coisa linda! É saber que nós estamos no caminho certo, fazendo a vontade do Senhor. Mas sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos para a nossa própria vida e dizemos assim, meu Deus, eu vejo muitas pessoas com crise de identidade, não sabem quem são. E elas olham para si mesmas e dizem assim, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou... que tipo de pessoa eu estou me tornando? E sabe, isso tem chegado dentro da igreja. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, eu quero te perguntar, que tipo de pessoa você tem se tornado diante daquilo que Deus tem colocado na sua mão? Porque eu te digo, não me permito, eu, Renan Vieira, eu não me permito ser uma pessoa, ser a mesma pessoa diariamente. Todos os dias eu estou diante de Deus para crescer, para colocar as minhas cargas, para colocar as minhas limitações, para colocar, sabe, aquilo que eu tenho de debilidade, de deficiência diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso da Tua graça sobre a minha vida, eu não vou conseguir sozinho, eu preciso de um relacionamento contigo, Senhor, eu quero crescer em um relacionamento contigo, porque eu sei que sozinho eu não consigo. Irmãos, Deus está disposto a ser o socorro bem presente na hora da angústia, a nos auxiliar, a nos instruir para que nós possamos cumprir a carreira que Ele deixou, que Ele colocou em nossas mãos. Mas nós não podemos simplesmente negligenciar com aquilo que Ele nos deu. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E eu não quero olhar para trás, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Amém? Nós precisamos deixar um legado para esse tempo. Nós precisamos deixar um legado nessa geração. E o legado que Deus quer gerar nessa geração não é um legado de covardia, de transferência de responsabilidade. Né? Deus interroga Adão, Adão diz, não, foi a mulher que tu me deste. Deus vai interrogar a Eva, Deus vai perguntar para Eva, Eva diz, não, foi a serpente. Né? Há sempre uma transferência de responsabilidade. Nunca as pessoas batem no pé e dizem assim, não, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser transformado pela Tua presença. Irmão, se nós estamos clamando por avivamento, deixa eu dizer uma coisa para você, se nós estamos clamando por avivamento, se avivamento arde, eu quero dizer, avivamento é um dos pilares da visão do nosso ministério, nós cremos em avivamento, nós cremos em um poder sobrenatural do Espírito Santo agindo na igreja nesse tempo. E se nós cremos nisso, o que é que nós estamos fazendo, queridos? Nós precisamos estar aos pés do Senhor, clamando, para que o Senhor, sabe, cause uma intervenção de fome e sede pela Tua presença, pela presença dEle. E eu estou desejoso por isso nesse tempo, por essa fome, por essa sede aumentando dentro da igreja nesses dias, porque é isso que precisamos. Aleluia. E eu tenho certeza, meu irmão, que é o tempo da gente avançar como nós nunca avançamos.
É o tempo de nós estarmos prosperando como nós nunca prosperamos. É o tempo de nós estarmos desejando mais as coisas de Deus como nós nunca desejamos. Vocês estão comigo? Então eu quero dizer isso para vocês. É tempo de a gente crescer. É tempo de nós mergulharmos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe, gente? Quando a gente vai ver aquilo que Adão perdeu e a essência da comunhão, meu Deus! A Bíblia diz que Jesus veio restaurar o princípio. E olha só que coisa linda, preste atenção. Jesus estava conversando, pregando a palavra. E alguns discípulos, algumas pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar, dizem, Senhor, Moisés deu carta de divórcio. E Jesus disse assim, mas no princípio não foi assim. Moisés dava carta de divórcio por conta da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, o que é que Jesus está querendo dizer? Qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus é que divórcio nunca esteve na ideia de Deus. A ideia de Deus, irmãos, é que o casamento seja eterno. É por isso que Jesus disse assim, mas no princípio não foi assim. Porque qual é a missão de Deus? É restaurar o princípio. Não só no casamento, mas em todas as áreas. Em todas as áreas da vida. Tudo parte do ponto de você entender a responsabilidade que você tem e você corresponder a isso. Adão falhou na responsabilidade que foi dada a ele. E eu quero dizer, você vai falhar? Porque Jesus, irmãos, assumiu essa responsabilidade para ele. E ele foi fiel até o final. E quando a gente vai ver o ministério de Jesus, foi glorioso, poderoso. Não porque o ministério de Jesus foi glorioso? Porque Jesus era Jesus, porque Jesus tinha todo o poder. Sim, Jesus tinha o Espírito Santo sobre ele, Jesus tinha o auxílio do Pai, Jesus tinha o Espírito Santo sem medida, Jesus fluiu nos dons, Jesus alcançou, tinha comunhão com o Pai 24 horas. Sim, Jesus crescia em graça, estatura, conhecimento, sabedoria. Sim, tudo isso. Mas Jesus, irmãos, ele foi bem sucedido, porque ele decidiu obedecer, mesmo nos momentos difíceis. Jesus decidiu obedecer, mesmo nos momentos difíceis. Ele não parou por conta das circunstâncias, mas ele prosseguiu, ele decidiu assumir uma responsabilidade e foi até o final com a missão que o Pai havia dado. Eu quero te fazer essa pergunta. Você está indo até o final diante da missão que o Pai deu a você? Um homem, ele não se isenta da responsabilidade de exercer, de fazer, de cumprir todas as etapas daquilo que o Pai deixou, daquilo que o Pai determinou. Sabe, gente, qual foi a ordenança de Deus? Se você comer, você vai morrer. Quantas pessoas não têm perdido o propósito porque não estão dando ouvidos à instrução de Deus, estão querendo fazer diferente do que Deus está dizendo? Porque Deus disse a Adão, Deus disse, certamente morrereis. E a serpente disse uma outra coisa. E eles preferiram dar ouvido à voz da serpente do que dar ouvido à instrução de Deus. Irmãos, quando nós paramos de dar ouvido à instrução de Deus e damos ouvido a uma outra direção, nós vamos falhar. Isso em todas as áreas, seja na área dos relacionamentos, seja na área, das amizades, seja na área profissional, seja na área espiritual, seja na área de chamado, de você fazer alguma coisa dentro da igreja. Irmãos, tudo. Mas pastor, tudo, eu quero dizer tudo. Quando nós deixamos de dar ouvido à voz do Espírito para dar ouvido a uma outra voz, a uma outra instrução, a uma outra informação que não é a palavra, que não é o Senhor para as nossas vidas, nós vamos fracassar. Irmãos, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos nos deixar levar pela instrução do Espírito. E nós precisamos corresponder a essa instrução. Deus diz, certamente vocês vão morrer. A serpente diz uma outra informação e eles decidem ficar com uma outra instrução. Dá errado, queridos. Então o que é que nós precisamos fazer nesse tempo? Corresponder à instrução de Deus. Não abrir mão daquilo que Deus está dizendo. Se Deus diz vai para a direita, vamos para a direita. Se Deus diz vai para a esquerda, vamos para a esquerda. Se Deus diz assim, ainda não está no tempo de você exercer essa função. Não, Senhor, é verdade. Eu vou seguir a tua direção, eu vou cumprir o teu propósito. Porque muitas vezes nós estamos com a intenção errada. Deixa eu melhorar isso aqui. Muitas vezes nós estamos no tempo de Deus e muitas vezes seguindo a instrução errada. E muitas vezes nós estamos seguindo até a instrução certa, mas no tempo errado. É isso que a gente precisa entender. O tempo e o modo de Deus. Muitas vezes as pessoas estão fazendo as coisas da maneira certa, mas no tempo errado. E às vezes o tempo está certo, mas está fazendo da maneira errada. Não, irmãos, nós precisamos acertar essa sincronia. O tempo e o modo de Deus. É no tempo de Deus e também do jeito de Deus. É no tempo de Deus, mas também da maneira de Deus. E nós precisamos entender isso, o tempo e o modo do Senhor, para que a gente não venha fracassar, para que a gente não venha estar iludido
É tempo de jovens, seja lá qual for a idade, seja lá qual for a faixa etária de idade, a transição, sabe, a fase que você esteja atravessando, mas é tempo da gente atentar para a instrução de Deus e não sair dela. Sabe? Eu vejo muitas pessoas que estão se deixando levar por influência, às vezes influência da escola, influência da faculdade, influência do trabalho, influência do meio onde vive. Não, queridos, se existe uma influência que nós precisamos nos deixar levar, é a influência de Deus, a influência da palavra. Se a palavra de Deus diz, eu fico com o que ela diz, e não com outra influência. E nós precisamos entender, a voz do Espírito é a voz que nós precisamos seguir. A voz do Espírito é a voz que eu preciso atentar. A voz do Espírito é a voz que eu preciso, sabe? É a voz que eu preciso me dirigir. Aleluia! Sabe? Irmãos, o que eu acho tão glorioso é quando Deus ele vai, já sabendo do que Adão fez, já sabendo das consequências, e Deus pergunta, Adão, onde você está? É como se Deus está dizendo assim, será que ele vai... eu vou dar uma chance para saber qual é a postura dele diante do erro. Sabe? E Deus diz assim, Adão, onde você está? Deus já sabia, irmãos, onde Adão estava. Mas ele espera uma atitude de, sabe, Deus, mesmo no erro, deixa eu dizer algo para você muito forte, mesmo no erro, Deus espera da gente uma atitude diferente. Mesmo no erro, Deus gera expectativa de uma atitude diferente. É a mesma coisa com Caim. Quando Caim mata Abel, Deus ele vai para Caim e diz assim, que fizeste? Caim, onde está teu irmão? E Caim, de uma forma soberba, arrogante, diz assim, acaso eu sou tutor do meu irmão? Ou seja, Caim estava totalmente alheio à instrução de Deus. E Deus havia advertido Caim. Sabe? Quando Deus acolhe a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim, Deus vai falar com Caim. Por que decaíste o teu semblante? Não é certo que se procederes bem serás aceito? O pecado bate à tua porta e cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, Deus instruiu a Caim, dizendo, Caim, toma cuidado. Caim, cuidado com o pecado. Caim, você só cai se você quiser. Caim, presta atenção na instrução que eu estou dando. Mas Caim decide fazer diferente e mata Abel. E quando Caim mata Abel, Deus vai falar com Abel. Abel, Caim, quando Caim mata Abel, Deus vai falar com Caim, dizendo, Caim, o que fizeste? Sabe? E Caim diz, o Senhor pergunta a ele, onde está teu irmão? Será que Deus não sabia que Abel já estava morto? Que Caim já tinha tirado a vida do seu irmão? Claro que sabia, mas Deus estava dando a ele a oportunidade de assumir a responsabilidade e de agir como um homem. Pastor, como é que um homem age? Assumindo o seu papel diante de Deus. Se você se identifica como um homem de Deus nesse tempo, e eu sei que você está, se você está ouvindo esse devocional, é porque você olhou para si mesmo e disse, eu me alisto nesse exército, eu sou um homem de Deus, e você se vê dessa forma. Se você se identifica, o que eu digo há uma identificação com aquilo que o Senhor fez na sua vida, porque Ele morreu por você, e Jesus se identificou com você, você sabia? Jesus, ele assumiu o seu lugar. Houve um processo de substituição pela sua vida. Porque era para, sabe, todo o preço, toda a culpa que nós carregávamos, ele carregou por nós. E eu quero te dizer, Jesus se fez pobre, ele se fez maldito, ele se fez pecado por mim e por você. E o que é que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos nos identificar com a cruz. Nós precisamos estar diante da cruz dizendo, Senhor, muito obrigado. Eu quero, Senhor, fazer valer a pena o teu sacrifício. Eu não quero jogar fora, eu não quero desprezar a tua instrução. Eu não quero desprezar aquilo que você fez por mim. O que é que homens de verdade fazem? Eles assumem o papel. Eles assumem a responsabilidade pela missão a qual o Senhor Jesus, a missão a qual o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém, queridos? Nós estamos avançando e na primeira lição eu quero passar para vocês isso. Desfrutem da responsabilidade que Deus tem para você, mas não esqueça que uma responsabilidade ela é carregada de compromisso e de renúncia. Toda responsabilidade que é dada a um homem deve ser cumprida debaixo de um compromisso e de uma renúncia presente. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, sabe? Toda a responsabilidade que vem para nossa mão, eu preciso me identificar com Jesus, eu preciso me identificar com a cruz, eu preciso estar aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, eu não vou olhar para trás. Eu quero seguir sem medo, sem timidez. Eu quero avançar naquilo que o Senhor tem para minha vida.
Se você está sensível a esses ensinamentos, eu quero que você ouça isso mais uma vez, esteja meditando, esteja crescendo, e é só o começo daquilo que nós vamos desfrutar nesse tempo. Existe uma responsabilidade para mim e você cumprir nesse tempo. É por isso, irmãos, que nós estamos diante de uma geração tão fraca, porque os homens não assumem o seu papel, sabe? É por isso que nós estamos vivendo uma geração tão mesquinha, uma geração tão carnal, porque os homens não estão cumprindo o seu papel. E as áreas onde a gente deveria exercer autoridade, quem está exercendo autoridade é o diabo. E nós precisamos nos levantar como homens de Deus nesse tempo, para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer diante do sacrifício de Jesus. Eu quero fazer valer a pena tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim. Amém? Então sintam-se abraçados, vamos estar avançando. Irmãos, nós estamos diante